Uma seguidora me pediu um vídeo de uma make simples, que não pareça de dia a dia, para quem gosta de sair à noite com menos coisas. E este aqui é o resultado. Se você quer saber como fazer, vem comigo e segue pro tutorial. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui, e eu já quero começar o vídeo agradecendo a Ana Clara por ter deixado a sugestão ou pedido nos comentários para eu trazer esse vídeo para vocês, e eu espero que outras pessoas possam usufruir desse tutorial. Então não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nada, porque aqui eu vou te ensinar direitinho, de forma muito prática, como fazer maquiagens bem legais. E é claro, se você também tem uma sugestão, se você também tem alguma dúvida, quer algum vídeo específico, é só deixar nos comentários que com certeza eu vou trazer, tá bom? Então vamos começar esse vídeo preparando a pele. E como é uma maquiagem um pouco mais simples, eu também vou tentar simplificar os passos. Então eu vou começar hidratando com um hidratante de skincare mesmo, e eu vou utilizar um hidratante um pouco mais grosso, um pouco mais pesado, porque a minha pele tá bem ressecada esses dias. Então eu vou começar com um hidratante Nivea, esse vermelhinho aqui, que é um hidratante noturno. O hidratante está passado, se você tiver um primer e quiser adicionar, você pode adicionar, mas eu não vou fazer isso porque eu estou tentando simplificar ao máximo, então eu já vou vir com a base. Eu vou usar a base hipoalergênica da Pausas para Feminices, com a esponjinha também da Bruna Tavares. Essa é a minha cor, que é o tom mais claro da cartela, C10. Base aplicada, agora eu vou fazer um passo que você não precisa fazer se não tiver necessidade ou se você não tiver o produto. Como hoje eu tô com uma olheira bem caprichada, eu vou usar um corretivo para neutralizar as olheiras, que é o Instant Age Rewind da Maybelline. Tem resenha dele lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue, dá uma passadinha por lá, que lá tem muita resenha de produto, tanto de skincare como de maquiagem. Eu gosto de aplicar ele assim, inclusive eu tiro a esponjinha dele, tá? Ele tem uma esponjinha e eu tenho um Reels explicando por que eu faço isso. Então, eu vou só aplicar aqui com o dedo mesmo para neutralizar um pouquinho mais essas olheiras, porque senão o efeito da maquiagem não fica tão legal. Já fica a dica para você, se você tem olheiras bem evidentes, é legal você investir em um bom corretivo para neutralizar elas, que daí no caso tem que ser um corretivo da cor da sua pele, tá? Depois que eu aplico com o dedo, eu venho esfumando com a mesma esponjinha que eu apliquei a base. Sempre dando batidinhas, tá? Nunca arraste, porque quando a gente arrasta, a gente tira o produto do lugar. Sempre batidinhas, que daí ele só vai assentar, esfumar e tudo vai ficar certinho. Olha só como já ficou bem melhor. E agora nós vamos direto pro blush. Eu não vou fazer contorno, eu gostaria de fazer porque em uma maquiagem pra noite eu gosto de dar uma contornada no rosto, principalmente porque eu sou muito branca, então eu preciso de um pouquinho de contraste, sabe? Pra não ficar com a cara pálida. Mas, tratando-se de uma maquiagem simples, e o foco aqui é você e não eu, então vamos aplicar o blush. Eu vou pegar um blush também da Maybelline, desse triozinho que eu tenho, que eu uso há muito tempo. Inclusive o blush ele tá bem usado, porque eu praticamente só uso ele tem uma cor ótima pro meu tom de pele. E eu vou passar ele na maçã do meu rosto para evidenciar bem esse sorrisinho aqui, tá? Só que sempre levando pra cima, pra ao mesmo tempo dar um efeito assim de lifting no rosto. E aplicando com batidinhas, não vamos arrastar, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu não selei essa pele. Se eu arrastar o pincel aqui, ele vai arrancar a base. E eu vou aplicar um pouquinho aqui em cima do nariz também, pra dar aquele efeitinho de beijinho do sol. Mas isso aqui fica bem a critério, tem gente que não gosta, eu acho bem bonito e dá um efeito tipo de filtro de Instagram. Pra mim, esse efeito aqui é purinho filtro de Instagram, então eu gosto bastante de usar ele. Bem, calma, eu sei que tá forte, mas vai suavizar, confia, no final tudo dá certo. Daí, só com o que sobrou no pincel, depois do nariz, eu dei uma aplicadinha aqui, ó, no queixo e um pouquinho no centro da testa. Por que eu tô fazendo isso? Pra trazer um pouco de vida pro meu rosto, porque quando a gente aplica a base fica tudo muito chapado, e como eu não vou fazer contorno, eu tô dando essa intensificada no blush, mas se você não gosta, não precisa fazer tudo isso, tá? Agora nós vamos selar com pó. Se você não tiver o pó translúcido, você pode selar com o seu pó compacto, ou se você preferir não selar, não tem problema. Como eu tenho pele mista oleosa, eu não me sinto confortável de não selar a pele, porque eu tenho a sensação de que vai ficar transferindo, sabe? Que a base vai ficar saindo.
Então eu vou pegar um pó translúcido e vou selar nas regiões onde a gente não aplicou o blush. E eu não vou passar muito, porque essa base não tem necessidade, ela já é uma base mais sequinha mesmo. Só tirar a marcação aqui das linhas. E eu não vou aplicar aqui em cima do olho, porque a gente vai vir com a sombra. E eu já quero utilizar essa base como se fosse um primer para sombra. Depois que eu apliquei tudo, eu já vou esfumar, tá? Então, com o pincel bem levinho, eu vou tirar o excesso, porque, como eu disse, a base é sequinha. Se essa base fosse mais hidratante, eu deixaria esse pó descansar aqui um pouquinho. Como não tem essa necessidade, eu já vou varrendo ele. E pode passar o pincel assim, ó, por cima do blush, que é até bom que ele já dá uma suavizada na transição. Vocês conseguem reparar como ficou um pouco mais suave do que estava antes? Então eu vou suavizar aqui as transições para dar mais uma esfumadinha, não ficar tão marcado. Agora nós vamos fazer os olhos. Como é uma maquiagem mais pra noite, eu acho que se o olho ficar muito sem nada, vai ficar pra ser uma maquiagem de dia. E a Ana Clara foi específica que ela não queria que a make parecesse dia a dia. Então nós vamos fazer um esfumado simples com um tom de marronzinho, mas você pode mudar o tom se você quiser, você pode até usar uma sombra colorida. Eu vou usar o Quinteto Esfumadão de Respeito da Duda Fernandes, vou começar por este tom de marrom aqui e eu vou aplicar ele em todo o meu globo ocular. E vou sempre iniciar aplicando dessa forma. Conseguem perceber aonde eu tô fazendo a aplicação? Só no globo ocular mesmo, até o côncavo. O que é o côncavo? É esse osso aqui, ó. A gente tem um ossinho. Então a gente aplica até ele, porque acima daquilo ali a gente vai só esfumar e a sombra vai pra lá naturalmente. Você não precisa aplicar sombra lá em cima. Se você fizer isso, vai ser mais difícil de conseguir esfumar. Então, depois que aplicou, que a gente tá vendo no nosso olho a cor que tá na paleta, a gente tira o excesso de sombra que tá no pincel para esfumar. Agora eu vou começar a fazer movimentos de bolinha para subir essa sombra. E aqui nessa região onde ela não pode invadir para lá, eu só faço movimentos de vai e vem para suavizar a transição. Depois que a gente aplicou e esfumou toda essa sombra, então a gente já vai ter esse leve degradê aqui, eu vou pegar o tomzinho de marrom mais escuro que tá aqui do lado, ó, esse aqui. E se você estiver fazendo com uma outra paleta, sempre vai ter um tom geralmente um pouco mais escuro que o outro que seja parecido. Então a ideia é exatamente essa. Pra que eu vou usar esse tom mais escuro? Não sei. Só pra dar um pouquinho mais de profundidade pro côncavo, pro olho ficar um pouquinho mais marcante. Então eu vou pegar só um pouquinho e eu vou aplicar só nesse cantinho externo aqui, ó. Conseguem reparar como ele deixou o olho um pouco mais dramático, um pouco mais intenso? E é só um detalhezinho. E para finalizar, toda a paleta de sombra geralmente tem um tom mais clarinho. E nessa paleta aqui também temos esse tom aqui. Eu vou usar esse tom para fazer o cantinho do olho e o ponto alto da sobrancelha. Eu sempre faço isso porque eu acho que fica mais bonito. Então eu só vou aplicar aqui, ó, nesse cantinho interno e aqui em cima da sobrancelha. E já vamos fazer a parte de baixo. Na parte de baixo a gente vai repetir praticamente a mesma coisa. A diferença é que nós vamos começar aplicando um lápis preto na linha d'água. Depois a gente vai pegar aquela sombra marrom mais escura. Eu vou dar aquela apertadinha marota no pincel, que eu sempre faço aqui, para conseguir deixar ele mais fininho. Vou aplicar aqui rente à raiz dos cílios. E para esfumar essa sombra, eu vou voltar com outro pincel do marrom mais claro, vou apertar ele também e vou pegar o marronzinho mais claro para esfumar esse marrom mais escuro. E na parte de baixo nós também aplicamos aquela sombra mais clarinha aqui para fechar. Então tudo que a gente está fazendo em cima a gente repete embaixo. Vou repetir o mesmo processo no outro olho. Pronto,
eu repeti no outro olho a mesma coisa e já apliquei máscara de cílios nos cílios de cima e nos cílios de baixo. Eu não vou aplicar cílio postiço nessa maquiagem e olha só como esse olho já ficou bonito. E eu preciso dizer, se você não quiser fazer tudo isso, é só você fazer o esfumado com uma cor só, tá bom? Não precisa fazer todos esses passos, mas esse olho aqui é um olho assim mais pra noite. E se você não sabe como fazer o esfumado de uma cor só, já tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá. E agora nós vamos fazer a sobrancelha. É muito importante também fazer a sobrancelha, principalmente uma maquiagem da noite, para deixar o olho um pouco mais marcante. E para isso eu vou usar um lápis de sobrancelha. Eu tenho aqui esse, na verdade, uma lapiseira, né? Uma lapiseira da Dylos, bem prática, muito boa, tenho gostado muito de usar ela. E aí eu só vou dar aquela penteadinha nos pelinhos para colocar eles no lugar. E eu só vou preencher, basicamente eu vou pintar a minha sobrancelha, muito simples. Eu vou pegar aqui dentro da onde ela tá mesmo e vou passando o lápis para que ela fique mais delimitada. E nessa região aqui que vai chegando perto do início dela, eu vou com a mão bem levezinha para não ficar muito forte, porque eu pelo menos gosto de uma sobrancelha com aspecto um pouco mais natural, então eu gosto que ela fique um pouquinho mais clara aqui no início mesmo. Mas isso é uma preferência pessoal minha. Se você gosta daquela sobrancelha mais marcadona, toda de uma cor só, vai fundo. Olha lá a diferença de uma sobrancelha para outra. Conseguem reparar como parece que ela fica mais... E agora nós vamos aplicar o batom. O batom fica completamente a seu critério, mas eu escolhi aplicar um tonzinho de nude para o meu tom de pele, que vai ser o batom da Nina Secrets, na cor Rosé Gardenia. E pronto, tá pronta a nossa make. Gostaram do resultado? Vamos fazer um close. E lembrando, se você tiver feito aquele esfumado um pouco mais simples, de uma cor só, você pode inclusive investir num batom um pouco mais chamativo para dar um contrastezinho maior, mas fica completamente ao seu critério. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!